Vamos focar na nossa primeira experiência com uma fonte de vermelho, e que vai ser a Rubia tintorum, que é uma planta cuja raiz é muito rica em alizarina e pseudopurpurinas e tem também taninos e muitos outros corantes. Ela é mesmo considerada uma fábrica de corantes que está sempre em progressão. É uma das tintureiras usada há mais tempo. Há textos tingidos com Rubia tintorum já há milhares de anos, e as cores são muito, muito sólidas. Temos aqui num vaso a planta cultivada, a Rubia tintorum. Ela tem a parte aérea, não é a que contém os corantes que nós pretendemos, mas é a forma de identificarmos a planta. Portanto, existem mais de 4.000 variedades de rúbias. Elas têm todas uma característica, que têm um caule quadrangular, com uma secção quadrangular, e têm pequenos, como se fossem espinhos. Não são espinhos na medida em que eles não picam, mas arranham. Se passarmos a mão no sentido ascendente, sentimos que agarra, ela prende-se à roupa, prende-se à nossa pele, prende-se a tudo. E depois as folhas, elas nascem todas do mesmo ponto, de segmento a segmento, com espaços entre elas. Em algumas variedades são espaços muito mais próximos, noutros espaços maiores, como esta apresenta. Não é trepadeira, embora se agarre a outras plantas vizinhas. Gosta de terrenos calcários. Encontra-se espontânea em várias zonas do nosso país, com variedades e subespécies diferentes. A raiz, é claro que eu não vos vou mostrar a raiz desta que está em vaso, mas vamos ver a raiz da rúbia já cortada. Neste caso, no caso que nós temos aqui, ela não é a raiz desta Rubia tintorum, é uma outra variedade que é cordifolia, que é a rúbia da Índia, nativa da Índia, que dá tons mais quentes ainda do que a Rubia tintorum, igualmente ricos e bonitos. Ela pode ser usada assim, como está, ou partida em fragmentos mais pequenos.